Queridos irmãos, muito natural a gente pensar sobre salvação no dia de domingo à noite. Domingo à noite é dia de refletir sobre essas coisas espirituais na vida da gente. Salvação. E aí, quando eu falo em salvação, a gente lembra da maior pregação da igreja. A gente lembra do Cristo pregado na cruz. E quando a gente entra por esse caminho, a gente encontra muitos versículos e muitas passagens sobre o Senhor na cruz, sobre a obra dele, sobre o que ele veio fazer, sobre o seu sacrifício, sobre os lugares por onde ele andaria. Porque tudo isto tem a ver com a salvação. A sua vinda, as profecias, o que aconteceu, os milagres que aconteceram. Tudo isso tem a ver com salvação. Mas tudo isso tem a ver com a metade do que a gente pensa sobre salvação. Inclusive, algumas igrejas, não a nossa, né? Hoje eu vou falar porque eu estou falando sobre esse assunto, mas não a nossa. Eu já vi vários grupos de vez em quando perguntar: quem tem certeza da sua salvação, levanta a mão. Nenhum problema quanto a isso, nenhum problema quanto a levantar a mão, mas a pergunta é feita. A pergunta é feita. E alguns então levantam a mão. E muito regularmente a maioria levanta a mão. Em algumas situações todos levantam a mão. E quando a gente fala em salvação, e quando a gente fala em levantar a mão, e quando a gente fala no porvir, nós estamos nos referindo à obra de Cristo na cruz. Na cruz. No dia da cruz. Então esse tema de salvação, ele chega para mim, assim, a obra de Cristo, a história de Cristo, o que Cristo construiu, as suas andanças, os seus milagres. Mas se nós pensarmos direitinho, e se nós olharmos um texto de Romanos, um versículo em Romanos, a gente vai ver que Paulo deu uma aprofundada nessa questão da salvação. Porque eu posso perguntar: quem aqui tem certeza da sua salvação? Conforme muitas igrejas fazem, e alguns irmãos levantarem a mão, ou quase todos levantarem a mão. Mas com certeza, esses que levantam a sua mão estão se referindo à obra da cruz, que é a metade do processo. Eles estão se referindo àquela história, a história de Jesus. A história que é inegável. Você sabia que essa história é inegável? Não tem como negar Jesus histórico. Porque a Palestina está lá. Porque o túmulo está lá. Porque os lugares por onde ele andou e deixou marcas estão lá. Porque o imperador, cheio de que espírito eu não sei, mas Constantino mandou fazer a igreja em cima do túmulo de cada mártir da antiguidade. Roma ia gastar esse dinheiro todo fazendo igreja em cima de túmulos que nada significavam. A história não nega Jesus. Mas isso não faz dele Deus. Para você. Não negar Jesus, reconhecê-lo, reconhecer que houve um homem chamado Jesus, conhecido como o Cristo, o ungido, que nasceu profeticamente anunciado, não garante a minha salvação. Não garante a salvação de ninguém. Apenas reconhecer, apenas entender, não garante a salvação. Isso é só uma parte dela. A outra parte veio com Romanos 10. Se com a boca você confessar Jesus
como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Entendeu o que falta? Entendeu o que ficou faltando? Entendeu que a visão paulina da salvação é um pouco mais aprofundada do que apenas conhecer o Cristo da Palestina? Porque quando ele fala, ele coloca duas condições aqui, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor. Uau! Gente, o que é um Senhor no contexto do que foi escrito para os romanos? O Senhor da sua vida era aquele que dispunha da sua vida. O Senhor da sua vida era aquele que podia manipular a sua vida. Podia fazer de você o que ele quisesse. O Senhor da sua vida era aquele que detinha o início, o meio e fim de todas as coisas relacionadas a você. Esse é o Senhor da sua vida. Tinha que ser dito lá na época de Diocleciano. Tinha que ser dito: César é meu Senhor, César é Deus. Porque César dispunha das vidas daquelas pessoas, dos seus súditos. E quando você precisa declarar Jesus Cristo como seu Senhor, isso não é fácil. Porque quer dizer que você não manda em você, quem manda em você é o Senhor. Quer dizer que o que você tem não é teu, está emprestado contigo. O que você tem não é teu, é do Senhor. Que você diz: ah, Jesus Cristo é o meu Senhor. Então o que você tem não é teu, é do Senhor. Você não tem vontade. Quem tem vontade é o Mestre. Quem tem vontade é o Senhor da sua vida. Você não faz mais o que quer, então. Você não faz mais o que quer. Porque se você tem um Senhor... Gente, a gente com um patrão na cola da gente, a gente já não faz o que quer, que fará um Senhor. Um chefe de setor no teu pé, você já não consegue fazer o que quer, bem quer ali. Agora imagina um Senhor. Então Paulo está dizendo aos romanos: olha, vocês querem ser salvos mesmo? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor. Não é só saber que ele foi crucificado na Palestina pelos judeus, que ele sofreu por mim. Só saber disso? Isso todo mundo sabe. Isso todo mundo entende. Isso é burrice negar. Porque os lugares históricos estão lá. Faz uma visita na Itália e vai com guia e ele vai explicar tudo lá. Os pontos que hoje são pontos turísticos, por onde os apóstolos passaram, pregaram, por onde Cristo passou. Os lugares estão lá. Para testemunho. Ou seja, a história aconteceu. Negar a história é uma ignorância muito grande. Mas não é isso que faz você salvo. Não é isso que faz de você salvo, reconhecer a história. Porque qualquer um pode reconhecê-la. Não há como negá-la. O que faz de você salvo é se Ele é o Senhor da sua vida. Se Ele manda em você. Se Ele diz: fulano, vá para a direita, fulano, vá para a esquerda, fulano, fica aí mesmo, não saia daí não. Abra a boca para falar agora, fecha a boca, está falando demais. É isso. Mas não só isso. Não é só isso. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele aprofundando a questão da salvação, ele fala de duas coisas. O primeiro é: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tem um outro negócio também.
Não é só acreditar que Ele é o Senhor, o dono da minha vida, mas é acreditar que Ele está vivo, que o Deus Todo-Poderoso o ressuscitou no terceiro dia e Ele voltou dos mortos, uma proeza que ninguém fez na face dessa terra, nenhum líder religioso fez isso na face dessa terra, ter voltado dos mortos. O que faz de Jesus o Deus encarnado? Que só Deus pode voltar da morte, irmãos. Então a pergunta se você é salvo é uma pergunta que pode ser respondida assim, superficialmente. Eu conheço Jesus. Eu leio a Bíblia. Eu vou à igreja. Eu leio a Bíblia, eu conheço Jesus. Eu faço as minhas caridades. E essas coisas todas são coisas importantes. Ser bondoso, estar na igreja, ler a Bíblia, estudar, conhecer. Mas não faz de você um salvo. O que faz de você um salvo? Se Ele é o Senhor da sua vida, confessado. Não, é o Senhor da minha vida, mas eu nunca disse isso para ninguém. Então, meu filho, se você nunca disse isso para ninguém, Paulo disse aquele que confessa. Se com a boca você confessar Jesus, não é com a mente, é com a boca. É para os outros ouvirem. Todos têm que saber, você falou. É com a boca, se com a boca confessares Jesus Cristo como Senhor, quer dizer, você é dele, está na mão dele, é ele que dispõe da tua vida. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você também precisa acreditar com o coração. Não podem haver, eu quero provas, pastor. Não, é para acreditar com o coração. Não é para acreditar com provas. É para acreditar com o coração. Você crê pela fé que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele voltou da morte. Roma botou soldados lá para isso não acontecer. Não adiantou. Foi selada a pedra, não adianta. Quem é que ganhava um selo de Roma no seu túmulo? Ninguém. Ninguém ganhava selo de Roma no túmulo, porque não havia nenhum problema, não havia nenhuma possibilidade de voltar da morte. Mas Roma, para segurar, e esse selo só nos ajudou. Esse selo só ajudou a igreja. A pedra estava selada. Quem era o discípulo que saiu correndo na hora que Jesus foi preso, que teve a coragem de ir lá quebrar o selo de Roma? E ainda tinham 2 guardas lá, tomando conta para ninguém fazer isso. Qual discípulo faria uma coisa dessa? Qual pessoa profundamente engajada faria uma coisa dessa? Se na hora da morte dele todos estavam ausentes, com exceção de um que estava ao lado de Maria. Então o túmulo estava selado. E foi Deus que abriu aquele túmulo, com um terremoto, como diz a Bíblia. E os soldados caíram fora. E Jesus saiu do túmulo andando, não atravessou a parede, não. Ele saiu do túmulo andando. O corpo saiu do túmulo andando. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, e se você crê do todo o teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, aí sim, Ele passa a ser o seu Deus. E aí, você pode ficar tranquilo que você está salvo. Precisa de confissão. E precisa de crer que Ele voltou da morte. O que ninguém nunca fez nessa vida. Voltar da morte. Cristo ressuscitou muitas pessoas. Mas aquelas pessoas que voltaram da morte, voltaram debaixo de uma ordem do próprio Senhor. Ele voltou da morte trancado dentro de um túmulo. Isso é ser salvo. E a pergunta da noite? Agora eu vou fazer a pergunta. Você tem mesmo certeza que você está salvo? Cristo é mesmo o Senhor da tua vida?
Você já o confessou publicamente? Você crê na ressurreição, porque que ele morreu, todo mundo crê. Que ele morreu pelos pecados, todo mundo crê, todo mundo sabe, morreu mesmo, foi por isso que ele morreu. Mas que ele voltou, só o crente genuíno crê. Porque quando você crê que ele voltou, então você não o tem mais morto, você o tem vivo. Ele voltou. E ele está aqui neste lugar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E com essas palavras eu quero pedir que os irmãos curvem a cabeça para fazermos uma oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor,